Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. No último vídeo, eu perguntei para vocês de onde vocês eram para eu saber até onde os vídeos estavam chegando. E muitos de vocês me responderam e eu fiquei muito feliz, então meu muito obrigado a todos vocês que deixaram lá no outro vídeo. Pessoal, eu tô pensando em fazer uma live para conversar um pouquinho mais com vocês ali ao vivo, responder os comentários, responder as perguntas, então eu queria saber o que vocês acham disso. Se vocês querem uma live, deixa ali nos comentários. Quero uma live. Se tiver bastante gente pedindo por essa live, eu prometo que eu faço ainda essa semana. Agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Vamos pro caso de hoje. Heather Elvis nasceu em 30 de junho de 1993 na Carolina do Sul, Estados Unidos. A Heather, pessoal, sempre quis ter sua independência financeira. Ela era descrita por seus familiares e amigos como uma garota dedicada, que não esperava as coisas acontecerem. Ela corria atrás dos seus sonhos mesmo. Tanto que ela morou com seus pais apenas até terminar o ensino médio, no ano de 2011. E como seu sonho sempre foi se formar em cosmetologia, ela pesquisou a universidade mais próxima que tinha esse curso e logo se mudou para o condado de Carolina Forrest para iniciar seus estudos. Para não ficar tão pesados os custos com a moradia, a Heather optou por dividir o quarto com uma colega, chamada Brianna Waterman. Para honrar com suas contas, Heather arrumou 2 empregos em 2 bares. Ambos os bares eram bem famosinhos na cidade. Tratava do House of Blues e o Tilt Cute. Heather era bem simpática e extrovertida, fazia amizade fácil, então era muito querida pelos seus colegas de trabalho. Enquanto trabalhava no Tilt Cute, ela conheceu um cara que ela não sabia, mas ia mudar sua vida para sempre. Se tratava do Sidney Maurer, que tinha 37 anos e morava em um condado próximo a Carolina Forrest. Ele era casado, tinha 3 filhos e trabalhava fazendo manutenções em equipamentos de cozinha dos bares e restaurantes da região. No início de maio de 2013, ele prestou serviço no Tilt Cute e foi ali que Sidney cruzou o caminho da Heather pela primeira vez. Na época, Heather tinha 20 anos de idade, e como eu acabei de dizer, o Sidney tinha 37 anos, 17 anos a mais que a jovem, e isso foi o que despertou grande interesse por parte da Heather. Ela realmente se sentia atraída por homens mais velhos, e coincidentemente, o Sidney sentia atração por mulheres mais novas, ou seja, o provável casal perfeito. Se não fosse o fato de Sidney ser casado, é claro. Segundo as colegas da garota, que também trabalhavam no bar, os dois não paravam de se olhar, e a partir daquele momento o nome Sidney não saiu mais da boca da Heather. Alguns dias depois, em 12 de maio de 2013, ela publicou um tweet que provavelmente tem relação com o Sidney. No tweet ela dizia: "Eu tenho um gosto por homens mais velhos." Em 7 de julho de 2013, ela publicou outros 2 tweets falando sobre seu interesse sexual em um homem do trabalho dela. Claramente, ela estava se referindo a Sidney. 3 dias depois, ela postou: "O bebê fez uma coisa ruim", e mais tarde escreveu: "Estou de cabeça nisso, mas veja que eu ainda vou além." Segundo as garçonetes do bar, Sidney passou a frequentar o local mesmo quando não tinha manutenção para fazer. E nessas visitas, ele sempre levava algum presente para Heather, como chocolate, caixa de bombom, flores, cafés e etc. Em 28 de julho de 2013, a garota alterou seu status do Facebook de solteira para em um relacionamento sério. Ou seja, se ela estivesse falando do Sidney, eles se conheceram em maio, junho, julho. Eles já estavam completando 3 meses de um caso não oficial, talvez? Uma das funcionárias do bar perguntou com quem que ela estava namorando, e ela disse que diria apenas no dia seguinte. Quando o expediente começou no dia seguinte, Heather confirmou para os colegas o que eles já desconfiavam, que ela estava realmente se relacionando com Sidney. As colegas da garota disseram que ela estava fazendo besteira, pois ele era casado, tinha 3 filhos e, pelo que sabiam, a esposa de Sidney era bem ciumenta. Mas a Heather não estava nem aí, ela pareceu não se importar. E ainda disse para as colegas dela que o Sidney planejava se mudar para mais perto dela e a contrataria para ser babá de seus 3 filhos. Assim, eles poderiam passar mais tempo juntos. As colegas então decidiram não se meter mais naquela história. Os meses passaram e agora estamos em 21 de setembro de 2013. Heather fez outro tweet.
Era uma vez um anjo e um demônio. Se apaixonaram, não terminou bem. Essa postagem foi feita porque a esposa de Sidney, chamada Tammy, descobriu tudo. Segundo a colega de quarto, Brianna, a Heather recebeu uma ligação do Sidney durante aquela madrugada, e ao que tudo indicava, o telefone dele estava no viva voz. Na ligação, o Sidney disparou uma série de xingamentos e ofensas à garota, e ainda disse que ela era apenas mais uma que abriu as pernas para ele. Na opinião de Brianna, a esposa do Sidney estava ao seu lado, mandando ele dizer aquelas coisas horríveis para Heather. O emocional da garota ficou devastado nos dias seguintes, e piorou quando ela passou a receber várias mensagens de Tammy, e o conteúdo dessas mensagens era um tanto peculiar, fotos e vídeos de Tammy e de Sidney fazendo sexo. As manutenções da cozinha do Tilt Cute continuaram sendo realizadas por Sidney, mas a esposa dele só permitia que ele entrasse no bar após ligar para o dono do estabelecimento e mandar ele tirar a Heather de lá de dentro. Acho que aqui já ficou claro, né, pessoal, que a esposa traída colocou toda a culpa na garota e ainda continuou com o marido. Da menina, ela queria vingança, queria acabar com a vida da garota, mas o marido, ela perdoou. Tammy também alterou a senha do celular de Sidney para uma que só ela conhecia. Ele poderia atender as ligações, mas não poderia realizar nenhuma, pois ele não conseguiria desbloquear o celular. Ela também passou a acompanhá-lo todas as vezes em que ele saía de casa e o fez tatuar o seu nome na virilha. Além disso, ela algemava ele na cama durante a noite para garantir que ele não desse nenhuma escapadinha enquanto ela dormia. Sidney concordou com todas essas condições para salvar seu casamento. E nesse meio tempo, as mensagens de Tammy para Heather não paravam. Ela estava obcecada por Heather. As mensagens começaram a ser cada vez mais ameaçadoras. Tammy ameaçou a integridade física da garota. Disse que o papai não tinha mais telefone e que ela a faria ser demitida de uma forma ou de outra. Heather costumava responder a todas as mensagens apenas com um ponto final, mas em 1º de novembro de 2013, o conteúdo da mensagem era tão ameaçador que a Heather respondeu da seguinte forma: "Eu sou alguém com quem você não precisa mais se preocupar." Mesmo assim, aquilo não convenceu Tammy. Ela queria vingança e continuou ligando todos os dias para o bar Tilted Cute, dizendo que seu marido pararia de consertar os equipamentos da cozinha de lá enquanto Heather continuasse trabalhando no local. Semanas depois, a garota recebeu uma mensagem de texto de um número estranho, mas na mensagem dizia ser o Sidney. Ele dizia que Tammy não se opôs ao relacionamento extraconjugal dos dois, já que ela também tinha um amante, mas ficou com raiva porque ele escondeu isso dela. Segundo ele, seu casamento era aberto, mas Tammy havia ficado enciumada porque ele não havia apresentado Heather para ela. Heather respondeu perguntando se aquele era o seu número novo. Sidney rapidamente disse sim, mas que o que eles tinham acabou e que não teria mais conversa. A garota concordou, mas implorou para que ele pedisse por favor para Tammy parar de ligar para o bar, porque ela estava sendo liberada mais cedo nos dias em que isso acontecia, e seu salário era descontado por causa desses telefonemas. Em 5 de novembro de 2013, a Heather repostou ou retweetou no seu perfil do Twitter um post do comediante Daniel Tosh, que parecia fazer referência indireta ao caso. O post dizia: "Ei rapazes casados, vocês podem trair sua esposa ou matá-la, nunca os dois." Em 19 de novembro de 2013, Tammy, Sidney e os 3 filhos foram passar férias na Disneylândia e só retornaram 22 dias depois. Nesse meio tempo, a Heather tinha decidido seguir com sua vida. Pediu demissão do bar onde a Tammy não parava de ligar e constantemente esbarrava com Sidney, e passou a trabalhar em um salão de beleza e a frequentar uma igreja. Ela estava até se alimentando melhor e sentia uma paz muito grande. Heather começou a ganhar peso e estava feliz, pois havia emagrecido muito diante de todo o estresse que havia passado. O problema é que as medidas de Heather começaram a aumentar muito rápido. Em coisa de uma semana, ela já não servia mais em seu uniforme. Foi nesse momento que sua ficha caiu e o desespero bateu. Ela provavelmente estava grávida e Sidney era o pai. Segundo suas colegas, ela chegou a fazer um teste de gravidez, mas o resultado foi inconclusivo. Em 17 de dezembro de 2013, Heather saiu com um cara que conheceu na igreja. Eles passearam de carro,
viram a decoração de Natal da cidade e ela até aprendeu a dirigir o carro manual do cara. Ela ficou tão feliz com isso que pediu para ele tirar uma foto para ela poder mandar para o seu pai. O rapaz a deixou em casa por volta da 1h15 da madrugada e provavelmente foi uma das últimas pessoas que a viu. Brianna estava fora do estado visitando seus pais e estranhou quando recebeu uma ligação da Heather a 1h35 daquela madrugada. A garota estava histérica e disse que Sidney tinha acabado de ligar para ela, dizendo que tinha se separado de Tammy e queria encontrá-la naquele momento. Brianna, a colega de quarto de Heather, pediu pelo amor de Deus para que ela não fizesse isso. Ela tinha finalmente se livrado daquela situação. Para que ela ia arrumar confusão para a cabeça dela novamente? A ligação teve duração de 2 minutos e a partir de então não se sabe com certeza o que aconteceu a seguir. A única coisa que sabemos é que a Heather desapareceu. No dia seguinte, o seu carro foi encontrado a 13 quilômetros do seu apartamento, numa rampa usada para descer os barcos até o rio que corta a região. O automóvel estava trancado, mas logo a polícia conseguiu abri-lo. Nem o telefone, nem as chaves, nem a bolsa, nem nenhum pertence de Heather estavam lá dentro. O carro não apresentava sinais de luta, não havia sangue, nem vidro quebrado, estava tudo normal. Heather foi dada oficialmente como desaparecida e as investigações começaram. O rapaz que estava com a Heather na noite anterior foi interrogado, mas descartado como suspeito. Nada foi encontrado no leito do rio e as buscas dos mergulhadores também não tiveram resultado. Os investigadores conseguiram os registros telefônicos de Heather e eles mostravam atividade considerável durante a madrugada anterior. 2 horas depois da ligação que ela fez para sua amiga, os registros mostram que o telefone estava nos arredores de um bar e que passou 15 minutos parado lá. Em seguida, ele percorreu uma rodovia conhecida da região por mais 15 minutos. Logo depois, uma ligação para o celular de Sidney foi feita a partir dele, mas não foi atendida. 5 minutos depois, o telefone estava de volta ao quarto de Heather. Mais uma ligação para Sidney foi registrada, e dessa vez ela foi atendida e durou 4 minutos. Às 3h37 da manhã, cerca de 8 minutos após o término da ligação, o telefone é levado para Petriland, uma região afastada da cidade. 1 minuto depois, 4 tentativas de ligação foram feitas para o telefone de Sidney, no espaço de 3 minutos, mas não foram atendidas, e estes foram os últimos registros do telefone da Heather. A polícia encontrou ainda algumas evidências em vídeo ligando Sidney ao desaparecimento. As câmeras de segurança de um Walmart mostrou que a 1h12 da manhã, Sidney entrou na loja, comprou charutos e um teste de gravidez. A 1h35 ele aparece nas imagens de um posto de gasolina fazendo uma ligação de um telefone público, provavelmente para o celular da Heather. Quando chamado para prestar esclarecimentos, Sidney disse à polícia que ele realmente ligou para ela daquele telefone público para pedir que ela deixasse ele em paz, porque ela havia deixado bilhetes no seu carro enquanto ele estava no trabalho. E como seu celular era bloqueado por sua esposa, ele não conseguia fazer ligações, apenas receber, e por isso ele usou o telefone público. Os registros telefônicos da Tammy e de Sidney também foram examinados, mas não houve comunicação entre os dois por meio daqueles números desde 2 de novembro de 2013. Os investigadores também analisaram as filmagens de câmeras de segurança privada ao longo dos 5 quilômetros entre a casa do casal até o Peachtree Landing, onde o carro foi encontrado. 2 câmeras mostram um Ford F-150 escuro passando em direção a Peachtree Landing, às 3h36 e 3h39 da manhã. Às 3h45 e 3h46, o veículo aparece voltando. A placa do carro não estava visível, mas as imagens foram melhoradas por uma equipe especializada e foi constatado que aquele carro era o de Sidney. A população, sabendo do possível envolvimento do casal, pedia que pelo menos eles dissessem aonde a Heather estava. Sidney procurou a polícia e deixou registrado que estava sendo perseguido pelos populares que atiraram contra seu carro, que assustavam seus filhos e que tiravam a vida dos seus animais de estimação. Tammy chegou a colocar cartazes no lado de fora de sua casa, lamentando as ameaças e o impacto que eles tiveram sobre seus filhos. Em 21 de fevereiro de 2014, a polícia executou um mandado de busca e apreensão na propriedade do casal.
e logo de cara se depararam com a F-150 novinha em folha deles, aquela mesma que aparecia nas câmeras de segurança no momento do desaparecimento da Heather. Nessa caminhonete há um sistema de navegação por GPS que grava todas as rotas que o veículo faz e que pode ser desativado temporariamente caso o motorista queira. O curioso é que constataram que o sistema só foi desativado uma única vez, e adivinha quando? Sim, isso mesmo, na noite que a Heather desapareceu. Seria mera coincidência? Depois de 11 horas de procura minuciosa na casa do casal, a polícia encontrou fitas com gravações dos dois mantendo relações sexuais em locais públicos. Sendo assim, Tammy e Sidney foram presos por exposição indecente. Eles também foram acusados de homicídio, sequestro e obstrução da justiça. Inacreditavelmente, o casal recebeu grande apoio nas redes sociais, e Heather foi taxada por muitos como uma destruidora de lares, perseguidora de homens casados, promíscua e tudo que é coisa desse tipo. Após 11 meses foi realizada a audiência e fiança de Tammy e Sidney. Na oportunidade, os promotores disseram ao tribunal que ainda não tinham evidências diretas ligando o casal ao desaparecimento de Heather. A família da garota protestou contra a libertação do casal, alegando ter recebido ameaças de seus apoiadores. O tribunal então exigiu que Sidney e Tammy usassem tornozeleira eletrônica e mantivessem distanciamento da família de Heather, tanto no ambiente virtual quanto no físico. O casal foi libertado da prisão após o juiz aceitar a casa da mãe da Tammy como garantia suficiente para garantir a fiança que foi pedida de $100 mil. Os populares e amigos de Heather se revoltaram com a decisão e várias ameaças foram feitas ao casal. Em razão disso e da dificuldade de encontrar trabalho na região, o tribunal permitiu que o casal se mudasse para a Flórida em setembro de 2015, enquanto o caso se desenrolava. Em março de 2016, os promotores retiraram as acusações de homicídio, obstrução da justiça e de exposição indecente contra Sidney e Tammy. 3 meses depois, um júri se reuniu para decidir se Sidney tinha sequestrado Heather ou não. Os colegas de trabalho da garota disseram que ela teve um caso com Sidney, que provavelmente estava esperando um bebê dele. Um amigo do casal foi ouvido e disse que Sidney tinha outro caso extraconjugal antes da Heather, e que a Tammy ficou muito desconfiada dele depois que descobriu. Ainda segundo esse mesmo amigo, a Tammy definitivamente era a parte mais dominadora do casal. Era ela quem dizia aonde o Sidney ia trabalhar, quando ele ia trabalhar, o que ele ia fazer, enfim, ela mandava em tudo. Ele finalizou dizendo que se pudesse classificar Sidney nesse relacionamento, seria como totalmente submisso. O tatuador que fez o nome da Tammy na virilha de Sidney também foi ouvido. Ele disse que durante a tatuagem ele ouviu a Tammy dizer que, se você não tivesse mexido com aquela garota, isso não estaria acontecendo. A colega de quarto da Heather foi ouvida também durante um dia inteiro, e o advogado de Sidney argumentou que a acusação tinha provado apenas que os dois tiveram um caso, nada mais. Após 7 horas de deliberação, o júri não entrou em um consenso. 10 jurados queriam condenar, mas 2 não. Devido a esta divisão, o juiz declarou a anulação do julgamento, mas acabou condenando Sidney a 5 meses de prisão por desacato ao tribunal ao violar a ordem de silêncio, já que ele concedeu uma entrevista a uma emissora de televisão no segundo dia de julgamento, sendo que o caso rolava em segredo de justiça. Mas ele foi liberado após 2 horas devido a bom comportamento, porque é lógico que você consegue analisar o bom comportamento de um preso em 2 horas, né? Mas assim que ele saiu da cadeia, ele acabou dando outra entrevista, porque ele era um cara petulante, né? Ele foi preso por dar uma entrevista de um caso que era segredo de justiça. Assim que saiu da cadeia por bom comportamento, deu outra entrevista, é lógico. Nessa entrevista, ele disse que o júri não foi imparcial e que o processo era malicioso. Ainda seria marcada uma nova data para um outro julgamento sobre a acusação de sequestro. E com isso, os dias foram passando. No final de julho de 2017, Sidney foi julgado pela acusação de obstrução e foi condenado a 10 anos de prisão. Em abril de 2018, um grande júri indiciou Sidney e Tammy por uma única acusação de conspiração para sequestro, sendo esta a primeira vez em que as acusações foram feitas dessa forma. Em outubro de 2018, quase 5 anos após o desaparecimento da Heather, o casal foi a julgamento mais uma vez.
A promotoria apresentou as mensagens de texto ameaçadoras que Tammy enviou para Heather, para corroborar a teoria de que ela ficou com ciúme quando soube da possível gravidez de Heather, e que essa era a motivação do crime, pois Tammy não aceitaria um filho de Sidney com outra mulher. Além disso, poucos dias depois do desaparecimento, Tammy chamou Heather de prostituta psicopata em um post no Facebook, e deu a entender que a garota estava perseguindo ela e seus filhos. Até a mãe de Sidney testemunhou e disse que a nora espancou severamente Sidney quando soube do caso extraconjugal. Em sua defesa, Tammy afirmou ter tido uma boa conversa com Heather no mês anterior ao seu desaparecimento e que elas já resolveram tudo na ocasião. Sobre o desaparecimento de Heather, ela disse que estava na caminhonete junto com Sidney naquela madrugada, porque eles queriam ter uma noite romântica, mas antes passaram na farmácia para comprar um teste de gravidez, já que eles estavam tentando ter o quarto filho. Ela ainda disse que acabou sofrendo um aborto na prisão devido ao estresse que todo esse caso lhe causou. Após o julgamento de 11 dias, o júri condenou a Tammy após 4 horas de deliberação. Ela foi condenada a 2 penas de 30 anos de prisão, que serão cumpridas simultaneamente. Sidney também foi condenado pelos crimes de sequestro e conspiração para sequestrar, e assim como sua esposa, ele foi condenado a 2 penas de 30 anos de prisão, que serão executadas simultaneamente também. Apesar das 2 pessoas envolvidas no desaparecimento da Heather Elvis estarem atrás das grades, ninguém sabe onde ela está. Embora muitos presumam que ela já não esteja mais viva, há esperança de que ela esteja, porque nenhuma evidência foi encontrada. Enquanto isso, seus pais continuam perturbados sem ter notícia da filha. O que você acha? Você acha que ela ainda está viva? Você acha que ela pode aparecer a qualquer momento? Se ela aparecer, será que ela tem alguma revelação bombástica? Eu já fico pensando em várias teorias da conspiração, porque a gente já viu casos de pessoas que sequestraram, trancaram em porão. Vai saber se a Heather não foi sequestrada, trancada num porão em algum lugar, tá com esse filho que já deve ter nascido aí com alguns anos, ou filha, e eles estão mantendo ela em cativeiro. Se bem que eles estão presos, né? Quem ia continuar alimentando e mantendo esse cativeiro em dia? Mas a gente nunca sabe, né? Tem tanta gente doida nos Estados Unidos, mas eu quero saber a sua teoria. Deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha que pode ter acontecido com a Heather Elvis. Bom, pessoal, se você gostou desse caso, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito no canal. E se você não é inscrito, né, chegou até aqui, se inscreve pra gente ficar por aqui mais pertinho, conversando sobre esses casos e tudo mais. Eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!